Quero então que você abra a palavra de Deus, por favor, em Efésios capítulo 1, de 1 a 14. Quem abriu, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, e por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Que Deus abençoe a sua palavra e que sejamos edificados na exposição desse texto, para a glória dele, em nome de Jesus, amém? Paulo esteve na sua segunda viagem missionária na cidade de Éfeso. Ele atravessa o mar Egeu e entra pela cidade de Filipos, e de Filipos ele vai a Tessalônica, de Tessalônica ele vai a Bereia, de Bereia ele vai a Atenas, e Atenas ele vai a Corinto, e depois disso ele então passa e visita a cidade de Éfeso. Então ele faz uma espécie de radiografia do local onde ele percebeu a possibilidade de plantar mais uma igreja. Mas Paulo, ao escrever aos Efésios, ele escreve esta carta de Roma. Por quê? Porque ele está aprisionado em Roma. Depois de 2 anos preso em Cesareia Marítima, isso em Jerusalém, ele então é levado para Roma, e em Roma, aprisionado, ele começa a escrever cartas conhecidas como cartas da prisão, ao lado de um soldado pretoriano, numa prisão domiciliar. Ele escreve esta carta, a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e a carta a Filemon. E Paulo escreve esta carta exatamente para edificar os efésios, que estavam dentro de um contexto de extrema ação maligna. Isto porque a cidade de Éfeso era conhecida como a cidade da adoração à deusa Diana. O maior templo, o mais suntuoso, conhecido como a 7ª maravilha do mundo antigo, esse templo de Diana, gente de todos os lugares aportavam na cidade de Éfeso e então ia adorar. E ali acontecia rituais, feitiçarias, prostituição, no sentido de adoração licenciosa, segundo a palavra de Deus. Tudo isso era manifesto naquela região.
E Paulo então escreve esta carta, depois dele ter tido a experiência de conviver com os efésios na sua terceira viagem missionária. Na sua terceira viagem missionária, ele passa 3 anos nessa cidade. E durante 3 anos ele fortalece aquela igreja, ele dá força àquela igreja, ele estabelece os princípios e valores da palavra de Deus àqueles que residiam em Éfeso. E principalmente esses cristãos agora, efésios, eram pessoas gentílicas. Eram pessoas que não viviam sob a linhagem judaica. E então Paulo escreve a esses irmãos de Éfeso de Roma. É por isso que Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios. E ele escreve essa carta em 6 capítulos. Os teólogos dividem esses 6 capítulos em 2 partes. Uma parte conhecida como a ortodoxia, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, e uma segunda parte que eles chamam de ortopraxia, que vai do capítulo 4 ao capítulo 6. A palavra ortodoxia vem de uma expressão grega composta. Orto significa correto, significa reto, viver em retidão. E a palavra que doxia, ou a expressão doxa, se refere ou à glória ou à crença. A ideia aqui é de que quando se fala de ortodoxia, está falando daquilo que é princípio correto, reto da palavra de Deus. Então são ensinos doutrinários que têm coerência, que têm clareza, que têm valores à luz das Escrituras. Mas, como eu disse, o capítulo 4 ao capítulo 6, nós temos a ortopraxia. Também a palavra orto significa a palavra reto, correto. Mas a palavra praxia significa exatamente prática. Então, qual será a nossa conduta correta, séria, a partir da experiência da ortodoxia, a partir dos valores doutrinários, a partir da palavra de Deus? Como eu devo viver? Então Paulo faz essa divisão nesse livro de Efésios. E diante disso eu quero fazer a exposição do texto, que começa a partir do versículo 3. E hoje nós vamos falar sobre a mensagem da eleição. A mensagem da eleição. E Paulo começa a tratar nesse texto, primeiramente, sobre as bênçãos já concedidas pelo Pai. Paulo vai falar sobre as bênçãos. Quais bênçãos nós recebemos já do Pai? E o versículo de número 3 ao versículo de número 6 é muito claro, e eu quero que você observe o texto. Diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Paulo está dizendo de que Deus tem abençoado os irmãos da igreja de Éfeso, tem abençoado o povo de Deus, de maneira extraordinária, sobrenatural. E aí no versículo de número 4, ele começa a falar dessa bênção. Ele diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. A primeira questão aqui, Paulo vai tratar sobre Deus nos escolheu, Deus nos elegeu, Deus nos chamou antes da fundação do mundo. É interessante essa expressão escolher, quando a gente olha no original. A ideia de escolher aqui está num tempo verbal, na língua grega, que faz todo sentido. Está no auristo. O que significa isso? É de que o escolher, como predestinar, que você vai observar nesse texto, refere-se a algo que já aconteceu. Um ato que já aconteceu. Um ato terminal, pontual, definitivo e imutável. O que Paulo está dizendo é de que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Nós fomos abençoados por esta eleição antes da fundação do mundo.
Ou seja, a minha experiência, a nossa experiência com a graça irresistível de Deus, manifesta na minha vida e na sua vida, e isto aconteceu por causa da bondade, do beneplácito, da graça maravilhosa de Deus, antes da fundação do mundo. Isso é muito importante, porque quando a gente lê o Salmo de número 139, que diz que o Senhor já nos conhecia informe, ainda em substância o Senhor já nos conhecia. Isso significa que no campo da presciência de Deus, do conhecimento de Deus, da soberania de Deus, Deus já nos escolheu. Irmãos, isso é de um valor extraordinário e terminante na minha vida e na sua vida, porque isso mostra que não dependeu, melhor, não depende de mim e nem de você. Não há nenhuma sinergia, não há nenhum esforço humano que possa dizer, que corrobore para a salvação, a não ser um ato exclusivo, monérgico, voluntário de Deus, que antes da fundação do mundo me alcançou com a sua maravilhosa graça. Alcançou você com a sua maravilhosa graça. Você foi escolhido, elegido por Deus, meu irmão, minha irmã. Por isso que Jesus, falando aos seus discípulos, ele diz: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Mas a pergunta é: qual é então o propósito dessa eleição que Deus nos fez antes da fundação do mundo? O propósito está expresso no texto. Versículo 4 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então o propósito da eleição é para que vivamos em santidade, para que sejamos irrepreensíveis, para que tenhamos uma vida de testemunho, uma vida ilibada. Meu irmão, minha irmã, eleição não é simplesmente um sentimento ou uma percepção de que agora, por eu ser de Jesus, eu vou viver relaxadamente, displicentemente. Agora eu sou de Jesus, eu sou escolhido, eu posso fazer o que eu quero, eu posso viver uma vida hedônica, do prazer pelo prazer, de viver uma vida completamente dissoluta, irresponsável. Não, meus irmãos, minhas irmãs, o traço distintivo de uma pessoa eleita é que ele busca a santificação. A experiência real de alguém que foi elegido por Deus é que ele busca viver uma vida irrepreensível. Ele busca viver uma vida de fato com frutos do Espírito de Deus. E talvez seja esse o nosso maior problema. É que há uma disfuncionalidade teológica quando falamos de eleição. Se Deus tem os seus escolhidos, então por que eu tenho que pregar? Porque não há como dissociar soberania de Deus e responsabilidade humana. Deus é soberano, Ele é o Senhor, Ele governa, Ele é o Deus transcendente, Ele é o Deus onipotente, Ele é o Deus onisciente, Ele é imutável, Ele governa tudo e sobre todos. É esse o nosso Deus. E nesse campo Ele é soberano para alcançar e para predestinar aqueles que Ele deseja predestinar. Mas, irmãos, na nossa fé reformada existe a responsabilidade humana. E a responsabilidade humana é: eu não sei quem são os eleitos, mas uma coisa eu sei. Mateus capítulo 28, versículo 16 diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, pregai o evangelho, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, porque eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então o mandato cultural, a nossa responsabilidade é pregar o evangelho, é anunciar o evangelho, é semear a nossa casa, é semear
semear na nossa família, é semear no nosso trabalho, é semear nos nossos relacionamentos, é falar do amor de Deus. A obra quem faz é o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que regenera a pessoa. E quando essa pessoa então é tocada, é movida, é alcançada pela graça maravilhosa, essa pessoa então começa a dar frutos, e frutos que mostram claramente que vive uma vida de santidade, uma vida irrepreensível. E então a gente pode dizer: ali está uma mulher, um homem de Deus eleito pelo Senhor. Você está entendendo isso? Mas o texto continua no versículo 5: e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, segundo a bondade, segundo a misericórdia de sua vontade. E aí o versículo de número 11 nos esclarece a respeito disso. Qual o propósito também do ser predestinado? Diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. É interessante que vem na minha mente agora, Romanos capítulo 11, versículo 33, quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Quão insondáveis, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Sabe o que significa isso? Paulo está replicando aqui uma mensagem profética, quando o profeta fala sobre o campo do conhecimento de Deus. E ele aqui então revela, falando aos Efésios, dizendo de que esse propósito que Deus está estabelecendo em nos predestinar, no seu conselho, está escrito no versículo 12: a fim de sermos para louvor da glória, só os que de antemão esperamos em Cristo. Então nós fomos predestinados para o louvor da sua glória. Você já pensou nisso? Nós fomos predestinados para adorá-lo, nós fomos predestinados para exaltá-lo, nós fomos predestinados para viver uma vida olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nós fomos predestinados, irmãos, para viver uma vida de deleite na presença de Deus, e não uma vida hedônica, uma vida de prazer pelo prazer, uma vida de prostituição, uma vida de adultério, uma vida de vício. Nós não fomos predestinados e chamados, escolhidos por Deus para isso. Nós fomos chamados para adorar o Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós temos que ter esta consciência, porque essa consciência cristã ela é fundamental, porque nos faz então entender quem nós somos. Quando nós fomos resgatados por Deus, nós nos tornamos cidadãos dos céus. Nós não somos mais desta terra, daqui nós não somos. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros desta terra. Nós caminhamos para uma outra pátria, a pátria celestial. Então, saia dessa mesmice, saia dessa superficialidade, saia dessa ideia estética que o mundo estabelece e padrões que o mundo estabelece sobre você, de como você tem que ser, como você tem que viver, da maneira que você deve conviver e se relacionar neste mundo. Não, quebre o padrão, quebre esse paradigma. Haja como um filho e uma filha de Deus, haja como um cidadão do céu, haja e tenha comportamento voltado para isso, voltado para dizer não a todo tipo de mundanismo, a todo tipo de secularismo, a todo tipo de mensagens que são muitas vezes levadas a nós e a nossa família, de tal maneira que a gente fica involucrado, ensimesmado nesse materialismo assustador que vivemos, que nos leva a plantar os nossos pés aqui e esquecermos a nossa cabeça olhando para o céu. Talvez seja isso o maior problema da nossa geração. Talvez seja um problema que a gente hoje se depara com uma realidade assustadora, porque saiu agora a estatística do IBGE dizendo de que o que mais cresceu no Brasil foram os evangélicos. Quase 27%, quase um quarto da população.
E parece que a gente se arvora disso, e a gente se acha, mas eu me preocupo com esse número, porque eu não vejo a igreja evangélica impactando, sendo agência do reino de Deus, tendo a sua voz profética. Os eleitos de Deus não podem viver uma vida como também tantos outros que misturam sagrado com profano. Parece que é moda ser evangélico. Talvez nós devamos voltar ao século XVI e falarmos protestantes, reformados, que tem posicionamento, que não flerta com o mundanismo, com aquilo que é profano. Como é possível alguém dizer que é de Deus e continua vivendo uma vida no mundo e vivendo a vida mundana? Os meios artísticos, é assustador isso. Gente se transforma, mas não é instrumento de transformação no seu contexto. Ao contrário, ele diz que foi transformado, mas continua com as mesmas práticas. Isso é ser evangélico? Nós deveríamos ter vergonha, irmãos, desse nome, no sentido de alguém usá-lo de maneira sorrateira, de uma maneira negativa, de gente bater no peito e falar que é evangélico, mas não tem vida com Deus, não tem vida de santidade, não tem testemunho, não tem uma vida irrepreensível. Essa palavra evangélico vem da palavra evangelho. E quando a gente ouve e lê a palavra de Deus, quando fala de evangelho, está falando de Jesus. E Jesus foi, e é, e será aquele divisor de águas que faz com que a nossa vida tenha um outro sentido. Então, irmãos e irmãs, sejamos gente transformado, eleito, gente predestinado para viver primeiramente em santidade, uma vida irrepreensível, e acima de tudo, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Então não venha dizer que, eu sou eleito e continuo vivendo e flertando com o mundo. É preciso uma conversão genuína, é preciso uma transformação genuína. Não adianta você dizer e afirmar que é um presbiteriano, que você é um evangélico, que você é um protestante, mas a sua voz profética está emudecida. O seu testemunho não tem sido relevante no meio onde você está vivendo. Que você deixou de fato de ser sal da terra e continua no saleiro, sem temperar. Meus irmãos, minhas irmãs, que privilégio é esse? Privilégio de nós termos sido escolhidos antes da fundação do mundo. Não houve nenhuma ação sinérgica, e não haverá nunca uma ação sinérgica, um esforço humano para obter a salvação. Aqui há uma ação monérgica, é única, é de Deus. Ele, antes da fundação do mundo, escolheu você, elegeu você, não por causa dos seus méritos, não por causa dos nossos méritos, ao contrário, por causa da sua maravilhosa graça. E então, se nós recebemos isso de maneira extraordinária e maravilhosa, por que não vivê-la intensamente neste mundo? Em santidade, em vida irrepreensível. Eu não estou falando aqui, irmãos, de doutrina da impecabilidade. Eu não estou falando aqui que nós não pecamos. Ao contrário, nós já nascemos em pecado, mas nós já fomos redimidos pelo Senhor. E se tem algo que Deus fez na nossa vida, é que quando nós pecamos, se nós temos o Espírito do Senhor, a primeira coisa que acontece é Ele se entristece, e nós nos entristecemos também. E então por isso que nós falamos a Deus: Senhor, perdoa os nossos pecados. E a Bíblia é clara e inequívoca quando diz: aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará o que, irmãos? Misericórdia.
Segundo aspecto que me chama a atenção no texto que nós estamos meditando, que vai do versículo 7 ao versículo 12. Paulo agora vai tratar sobre as bênçãos que temos em Jesus. Quais são as bênçãos que nós temos em Jesus? Versículo 7 diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim, portanto, de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Todas as bênçãos que o Pai nos tem concedido estão em Jesus. Não há como receber nada do Pai se não for por intermédio de Jesus. Toda a nossa eleição, toda a nossa predestinação, a remissão são feitas através de Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. E aí eu quero pensar com você sobre duas expressões que nós encontramos no versículo 7. Versículo 7. Primeiro, a expressão, Ele nos perdoou. A palavra perdoar significa levar embora. Levar embora. Levar embora. Isso é a parte B do texto. O que significa isso? Quero ilustrar isso para você. No Antigo Testamento, quando o povo levava os seus pecados à presença do sumo sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava no lugar santo dos santos uma vez por ano. E havia um dia muito especial para que isso acontecesse, conhecido como o dia da expiação. O dia da expiação era quando o sacerdote pegava 2 bodes. Um bode o sacerdote imolava, e o sangue derramado no altar, o sacerdote então sorvia numa esponja e chegava no lugar santo dos santos, onde estava o propiciatório. Propiciatório é a arca como um todo. O propiciatório era a tampa da arca. A arca continha as 2 tábuas da lei. Então, aquele lugar chamado propiciatório, onde 2 querubins, geralmente você vê isso na arca, sobre a tampa de ouro, ali é o propiciatório. Então o sacerdote ele aspergia sobre o propiciatório o sangue do bode. Aquele sangue simbolizava que Deus estava perdoando, mas mais do que isso, Deus estava aplacando a sua ira contra o seu povo por causa do seu pecado. Então o sangue derramado sobre o propiciatório é que Deus estava sendo aplacado, e a ira dele não seria desferida sobre o povo de Israel. Isso seja no tabernáculo, seja no templo. Mas o segundo bode tinha uma representação. O sacerdote colocava a mão sobre o segundo bode, simbolizando de que aquele bode estava recebendo também os pecados do povo. Por isso que a gente vê e ouve a palavra bode expiatório, ou seja, os pecados estavam sobre o bode. E então o sacerdote pegava esse bode e lançava esse bode, botava para correr esse bode no deserto, até perder de vista, até sumir. O que significa, irmãos? Significa que na cruz do Calvário, quando Jesus derramou o seu sangue,
Ele nos perdoou os nossos pecados de morte eterna, porque Ele é o Cordeiro Pascal. E quando Ele fez isso, Ele também mandou embora o nosso pecado de morte eterna, os nossos pecados. Por isso que o profeta diz que Deus, quando nós confessamos os nossos pecados, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Então o bode levava isso e sumia, como Deus estivesse aplacando a sua ira e perdoando o pecado do povo. Isso é muito importante, porque o que esse texto está dizendo é de que agora nós somos o novo Israel de Deus. Nós pertencemos a Deus, e agora em Cristo Jesus, o Senhor Deus perdoou os nossos pecados através do seu sangue na cruz do Calvário. Então o inimigo não tem mais como lhe acusar, a ira de Deus não será mais desferida sobre você, porque Jesus agora aplacou essa ira, e não somente aplacou a ira, Ele também perdoou os pecados, nos fazendo não mais inimigos de Deus, mas amigos de Deus. Você está entendendo isso? O que eu estou dizendo é que quando você olha para a cruz, quando você olha para Jesus, na cruz do Calvário, o seu sangue sendo derramado, Ele naquele momento está nos lavando, nos perdoando o nosso pecado principal, que é o pecado de morte eterna, nos dando a vida eterna. Por isso que Ele nos perdoou. Mas o texto diz na parte A, que Ele também nos remiu. Ele fala sobre remissão nesse texto, e isso é muito interessante, porque remir significa comprar e libertar mediante o pagamento de um preço. Eu não sei se você sabe, mas 6 milhões de escravos viviam sob o tacão no Império Romano. Escravos que eram comprados para continuarem sendo escravos. Mas havia também no Império Romano pessoas que compravam escravos para libertá-los. Essa é a ideia do texto. A ideia do texto é que a remissão, Jesus nos remiu na cruz do Calvário, para que você fosse livre. Então Ele pagou o preço com seu sangue para remir você, para que você não continue sendo escravo, para que você não esteja debaixo das forças do mal, debaixo das hordas, das potestades do mal, mas que você seja livre, liberto. E aqui tem algo importante. A gente volta para a cruz de Cristo, porque uma das últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário foi a expressão grega tetelestai. A palavra tetelestai é uma palavra grega que significa está pago. Você vai na Grécia, vai comprar qualquer coisa, e se alguém te der um recibo, vai estar um carimbo lá, tetelestai, você está pago, você não deve mais nada, a sua dívida está paga. Quando Jesus na cruz do Calvário disse tetelestai, ou seja, está consumado, Ele está dizendo, eu já paguei a dívida. Você não deve mais nada a ninguém, você não deve mais às forças do mal, você não deve mais uma vida mundana, você não deve mais a nada a este mundo, você não deve nada mais à carne, você não deve nada mais ao diabo. Você foi liberto pelo sangue de Jesus. Ele disse, está consumado, nada mais pode lhe acusar. Você agora já recebeu a dívida, ou melhor, o pagamento dessa dívida, que era a morte eterna. Agora nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Finalmente, a gente pode dizer que Ele é a porta das ovelhas, o remidor de Israel, o resgatador dos desprezados, o suplantador das hordas infernais, o pagador da dívida e o salvador dos que o Pai deseja salvar. Meus irmãos, esse é Jesus.
maior bênção que nós recebemos foi Jesus, porque Ele fez tudo isso por mim e por você. Finalmente, Paulo agora vai tratar no versículo 13 a 14 sobre as bênçãos garantidas pelo Espírito Santo. As bênçãos garantidas pelo Espírito Santo. Diz assim a palavra de Deus: em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aqui nós temos 3 aspectos que eu quero pensar com você. O primeiro é que o que impacta uma vida, o que faz uma vida se render a Jesus, não são palavras de efeito, não são palavras coercitivas, não são palavras humanas com a capacidade retórica de persuasão. O que alcança o coração de uma pessoa é o Evangelho, é a palavra da verdade. É o Evangelho que leva alguém a se convencer, e convencido pelo Espírito Santo, de que ele precisa de salvação. E isso é muito importante nos dias de hoje, porque me parece que está passando despercebido de nós este aspecto. As pessoas hoje olham para a Bíblia e querem atualizar a Bíblia. As pessoas hoje olham para a Bíblia e querem interpretar, fazer uma hermenêutica bíblica a partir dos seus pressupostos e não daquilo que a Bíblia está falando. As pessoas querem projetar na Bíblia os seus conceitos, suas filosofias, e então argumentarem com argumentos sofistas, argumentos que não são bíblicos, para nos convencer a respeito de qualquer tipo de mensagem que a gente tem ouvido hoje, mensagens totalmente superficiais que não tem nada a ver com a exposição bíblica. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus, ela é eterna. Ela não precisa de atualização. Ela não precisa de maior compreensão no sentido de projeção do meu pensamento sobre ela. Eu não preciso lançar a minha luz sobre a Bíblia, é a Bíblia que tem que lançar luz à minha realidade de trevas. O que Paulo está dizendo aos Efésios é: vocês andaram no meio de feitiçarias, vocês andaram no meio das trevas, vocês andaram no meio de adoração a ídolos, vocês entravam no templo de Diana e vocês adoravam a Diana, vocês viviam do comércio de Diana, vocês viviam do comércio da fé, era assim que vocês viviam. Mas outrora, vocês ouviram o evangelho da vossa salvação, a palavra da verdade, e vocês creram nesta palavra. E aqui está o ponto importante: é preciso crer. Crer nas Escrituras. Por quê? Porque é através do crer que nós compreendemos o propósito de Deus para a nossa vida. Mas ele continua falando não só do impacto da palavra de Deus, ele fala que nós fomos selados pelo Espírito Santo. E aqui eu preciso também chamar a sua atenção. Infelizmente, irmãos, há uma disfuncionalidade e uma interpretação equivocada a respeito dessa palavra selado com o Espírito Santo. Há muitas pessoas que acreditam que a partir do momento que foi agraciado por Deus, ele precisa de uma segunda bênção para ser selado com o Espírito Santo. Isso é um ledo engano, porque quando você tem um encontro real, ou melhor, quando você é encontrado verdadeiramente por Deus, através da sua palavra, imediatamente acontece algo extraordinário. Primeiro, arrependimento. Segundo, salvação. Terceiro, regeneração do Espírito. Quarto, justificação, justificados em Cristo.
Quinto, reconciliação. E sexto, o meu nome, o seu nome, é escrito no livro da vida. Tudo isso imediatamente. Porque o Espírito Santo, ele é o penhor, ou seja, ele é a garantia. Nenhuma carta chega ao seu destino se não estiver selada. Ninguém tem poder de violar o selo do Espírito Santo na sua vida. O selo do Espírito Santo é inviolável. Só existe uma passagem na Bíblia que nós encontramos que o selo foi violado. Foi quando Jesus estava sepultado, e no seu túmulo, à porta havia um selo de Pilatos, um selo romano, para ninguém entrar. Mas louvado seja Deus, de que a obra não aconteceu simplesmente e meramente por uma obra humana. O Senhor diz que os anjos do Senhor abriram, entraram, e Jesus ressuscitou, e a porta, o túmulo foi tirada, foi removida, e Jesus ressuscitou, aleluia. Mas esse selo aqui, ninguém pode mais tirar. Em João capítulo 10, o Senhor diz que ninguém pode arrebatar você da sua mão. Ninguém mais pode arrebatar você, nem forças contrárias, nem qualquer outra ação deste mundo é capaz de tirar você mais do caminho e daquele que é o caminho. Você entende isso? Você entende isso? De ser selado. Então esse selo é a garantia. Esse selo é a garantia de que um dia estaremos face a face com o Senhor. Esse selo é a garantia de que estaremos diante das bodas do Cordeiro. Esse selo é a garantia de que nós pertencemos a Ele. Esse selo é garantia de que por mais que passemos pelos dramas, pelas lutas, pelas aflições deste mundo, nada poderá separar-nos do amor de Deus em Cristo Jesus. Esse selo significa que você pertence a Ele, que você é dele. Por isso, se você ainda não teve o real encontro ou um reconhecimento a respeito de quem é Jesus, talvez você ainda continue na ignorância. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela é poderosa para alcançar a sua vida e salvar você. E talvez quando você saltar de alegria e dessa presença maravilhosa, indizível do Espírito Santo, você vai lembrar que antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha te escolhido. Eu quero encerrar essa pregação. Essa pregação eu quero encerrar com Romanos capítulo 8. E eu quero que você, por gentileza, vá para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Intencionalmente, nós lemos os versículos 26 a 30 do capítulo 8. E o texto diz assim: e aos que predestinou, versículo 30 do capítulo 8, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E aí então Paulo traz aqui as célebres perguntas retóricas que ele faz a partir do versículo 31, e eu quero que você leia comigo e preste atenção nesse texto. Ele diz: que diremos, pois, irmãos, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia,
ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Meus irmãos, em todas estas coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! O que a gente aprendeu hoje aqui, irmãos? As bênçãos que precisamos, meus irmãos, já foram dadas pelo Pai, estão na pessoa de Jesus Cristo, e são garantidas a nós pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe cada um de nós aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém.